Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou One Piece, todos os créditos a seus devidos criadores. Fanfic criada por The Autor e Steered. Links na descrição do vídeo. Sim. Eu tenho uma irmã. Capítulo 9. Arco Marineford II. De volta ao campo de batalha, o atual Marineford dificilmente poderia ser reconhecido por sua antiga glória. Edifícios destruídos, navios destruídos, homens meio moribundos, gelo e lava aqui e ali. Sem falar nos fuzileiros navais, piratas, revolucionários e até ex-prisioneiros daqui. Todos eles lutavam pelo que acreditavam ou simplesmente seguiam seus desejos egoístas. Eles perderam camaradas, mas a batalha tinha que continuar. Alguns lutaram pelo bem e pela justiça, alguns escolheram sua ganância ou simplesmente lutaram por seus entes queridos. Não importa o motivo, todos eles acabaram levando a uma guerra. Os fuzileiros navais estavam ficando inquietos quando todos testemunharam como o chapéu de palha Luffy conseguiu libertar Fire Fist Ace de suas algemas. O mais irritado provavelmente foi o próprio almirante da frota, já que os criminosos escaparam bem debaixo de seu nariz. Era vergonhoso e inaceitável para um homem de sua posição. Com muito trabalho em equipe, os dois irmãos conseguiram espancar os fuzileiros navais que tentavam pegá-los com facilidade. Enquanto os irmãos lutavam juntos lado a lado, o resto foi pego de surpresa quando um dos navios piratas de repente avançou, liderado por um esquadrão suicida que pensou que cometer uma missão suicida era o caminho certo para ele se redimir por trair seu pai. Ficou claro que o homem se recusou a impedir que o navio avançasse enquanto ignorava as súplicas e advertências dos outros. Mas, felizmente, antes que o navio pudesse chegar à cidade, Barba Branca deixou todos sem palavras com uma demonstração de poder parando o próprio navio com uma mão nua. Ignorando a feia ferida que havia sido infligida pela espada de esquadro, Barba Branca agiu como um pai repreenderia seu filho mal comportado, repreendendo o homem enquanto dizia que seu mero arranhão não era suficiente para matá-lo. Então os piratas do Barba Branca e seus aliados ficaram surpresos com o que o Yonko disse a seguir. Viemos aqui para realizar algo e conseguimos. Portanto, não há mais nada que nos prenda aqui. De alguma forma, os outros sentiram uma inquietação em seus corações, mas ainda se concentraram para ouvir o que o velho estava tentando dizer. Mesmo os fuzileiros navais como Garp, Sengoku e os três almirantes estavam ouvindo atentamente o que o velho capitão tinha a dizer. Eu darei a vocês uma ordem, e essa será minha última como seu capitão. Então ouçam com atenção, piratas do Barba Branca. Ele disse com firmeza, levantando um monte de negações, rejeições e objeções de cada um de seus filhos. Ignorando suas palavras, ele inalou e declarou em voz alta enquanto liberava uma aura forte que apenas capitães e líderes possuíam. É aqui que nossos caminhos se separam, filhos. Sem mim, todos vocês devem sobreviver e voltar em segurança para o novo mundo. Suas palavras desta vez causaram mais comoção entre eles. Um deles até gritou de forma devastadora que Barba Branca pretendia se sacrificar por eles. Não negando isso, Barba Branca apenas afirmou que ele próprio nada mais era do que uma relíquia da velha história. Não tenho lugar em nenhum navio que navegue em direção à nova era. Ele disse enquanto causava um enorme terremoto na cidade de Marineford, fazendo com que os outros o olhassem surpresos. Observando o lugar desmoronando devido ao seu ataque repentino, Edward Nelgat pensou em seu passado. Ele sempre quis uma família própria em vez de um tesouro, e os outros riram dele por seu sonho tolo. Mas agora, olhe para ele. Ele tinha uma família maravilhosa, seu maior tesouro. Só isso foi o suficiente para ele continuar com sua determinação, olhando intensamente para o que ainda restava à sua frente. O patético QG da Marinha. Minha jornada já foi longa o suficiente. Vamos acabar com isso, Marine HQ. Enquanto os fuzileiros navais estavam em pânico com o estado de seu orgulhoso QG, os piratas do Barba Branca tentaram em lágrimas convencer seu capitão a voltar com eles, fazendo com que Barba Branca sentisse uma dor de cabeça extrema que não estava relacionada à sua doença. No final, eles seguiram sua ordem com relutância e começaram a sair com lágrimas nos rostos,
forçando e agarrando seus outros camaradas que ainda persistiam em fazer com que seu capitão voltasse com eles para o novo mundo. Os fuzileiros navais tentaram impedi-los de partir, apenas para serem interceptados por Barba Branca, intencionalmente dando aos piratas tempo suficiente para escapar. Ele realmente está planejando afundar todo o lugar com sua própria vida como um sacrifício. Sengoku cerrou os dentes e cerrou os punhos com raiva. Nesse ritmo, todo o Marineford deixaria de existir se ele deixasse o pirata continuar em fúria. Verificando o Garp, ele ouviu o vice-almirante resmungando baixinho sobre como o Yonko pretendia acabar com a atual era de pirataria com sua vida. Por outro lado, o Dendemushi, responsável por gravar e transmitir a batalha para as pessoas e repórteres assistindo do arquipélago de Sabaldi, finalmente se recuperou para mostrar a eles o estado atual da batalha em Marineford. Além disso, ao mesmo tempo, Empório Ivankov tentou fazer Luffy se mover. O menino estava olhando para as costas de seu irmão mais velho, que ainda não havia se mexido desde que o velho Barba Branca disse para eles irem embora. Luffy entendia como ele se sentia, mas não deixaria Ace fazer algo estúpido agora. Ace! Vamos agora, senão a resolução do velho será desperdiçada. O rosto de Ace escureceu. Eu sei. No meio do caos, Ace de repente caiu de joelhos e bateu com a testa no chão enquanto se curvava para Barba Branca. Ele queria dizer ao velho o quanto ele era grato pelo capitão aceitá-lo e até mesmo adotá-lo como filho. Mas antes que ele pudesse expressar sua gratidão, Barba Branca venceu, perguntando algo que o levou a finalmente deixar suas lágrimas caírem. Eu sou um bom pai. Foi o que o Yonko perguntou. É claro. Ace respondeu em lágrimas, o que fez Barba Branca rir com vontade. Ele estava obviamente satisfeito e feliz com a resposta. Foi o suficiente para ele, pois ele não tinha mais nenhum arrependimento. Finalmente, todos estavam prontos para deixar o local por meio de um navio de guerra. Akainu, que estava observando silenciosamente enquanto esses piratas agiam tão tolos por pensar que poderiam escapar deste lugar tão facilmente, finalmente fez seu movimento enquanto enviava um enorme punho de magma para os piratas fugitivos. Fugindo no momento em que você agarrou Ace. Que bando de covardes! Tanto o capitão quanto seus tripulantes são totalmente covardes. Mas não pode ser evitado, Barba Branca afinal é apenas um fracasso da era anterior. O almirante zombou deles, fazendo com que Ace parasse em seu caminho e se virasse para olhar com ódio para ele. Retire o que você acabou de dizer. Ace estalou com um olhar sombrio. Ele não suportava ouvir alguém insultar sua figura paterna daquele jeito. Os outros gritaram com ele, dizendo-lhe para não ser provocado pelas besteiras de Akainu, mesmo que eles também quisessem ir até lá e bater nele eles mesmos. No entanto, escapar era sua principal prioridade no momento. Mesmo assim, a tagarelice de Akainu sobre como seu pai foi um fracasso completo só porque ele nunca derrotou Gold Roger nem se tornou o próprio rei dos piratas, os fez cerrar os dentes de raiva. Desde que Ace era criança, ele nunca teve um ataque ou perdeu tanto a paciência. Mesmo quando ele foi amaldiçoado até a morte pelas pessoas que odiavam seu pai de sangue naquela época, a única coisa que ele fez foi encará-los de volta e ir embora. Ele foi ensinado melhor a nunca sucumbir às suas emoções negativas. Mas agora, Ace estava cansado, tanto mental quanto fisicamente, e ele ainda podia sentir a dor de sua tortura em Impel Down. Os insultos lançados à Barba Branca foram a última coisa que o fez perder a paciência quando ele jogou sua racionalidade de lado e ignorou os avisos dos outros enquanto avançava de forma imprudente em direção a Akainu em um ataque de fúria. Tudo isso pode ser visto não apenas por aqueles em Marineford, mas também por aqueles que ainda assistem à batalha ao vivo no arquipélago de Sabaldi. O nome desta era Barba Branca. Ace declarou enquanto jogava um punho de fogo para Akainu, que então recebeu seu soco com seu próprio punho de magma. Quando seus punhos se encontraram, o braço de Ace foi pego pelo fogo que lhe causou dor, para a grande surpresa dos outros. Akainu, que ficou satisfeito com o resultado, começou a zombar do próprio descuido e tolice de Ace por pensar que sua mera chama poderia realmente derrotar seu magma. Um incêndio não poderia queimar uma lava. Luffy, que estava preocupado com seu irmão mais velho, queria ir para o lado dele. Mas quando ele acidentalmente deixou cair o pequeno pedaço do cartão vivre de Ace, ele quis pegá-lo,
mas seu corpo desistiu dele e ele finalmente caiu no chão, sentindo extrema exaustão. Jinbei afirmou preocupado que seu corpo já havia atingido seu limite. Pirate King, Gold Roger e Revolutionary Dragon. E pensar que seus filhos são irmãos jurados, uma situação tão aterrorizante, acrescentou Akainu. Só o seu sangue é um pecado, muito menos a sua existência. Mesmo se eu deixar os outros escaparem, nunca vou deixar vocês dois irem. Ace trancou os olhos com Akainu e de repente sentiu uma sensação de pavor quando o almirante sussurrou algo para ele. Quando Akainu olhou sinistramente para seu irmão, seu rosto ficou pálido. A próxima coisa que as pessoas viram foi que o almirante Sakazuki desapareceu de vista, apenas para reaparecer mais uma vez com seu magma bem na frente dos olhos arregalados do chapéu de palha Luffy, que havia baixado a guarda. A próxima coisa que eles viram foi Fire Fist e Ace aparecer entre eles enquanto tentava proteger seu irmão com seu próprio corpo. No entanto, em vez de Akainu acertar um deles, o almirante foi repentinamente empurrado para o outro lado por uma força desconhecida. O homem colidiu diretamente com os estrondos daquelas partes arruinadas de Marineford. O que acabou de acontecer? Era o que passava pela cabeça de todos. Até Ace estava confuso. A reviravolta inesperada deixou todos sem palavras enquanto se perguntavam o que diabos aconteceu. Mesmo os gostos de Barba Branca, Garp e Sengoku ficaram perplexos com o que aconteceu, para não mencionar o próprio Akainu. Garp estreitou ligeiramente os olhos, imaginando se o que aconteceu com o cachorro raivoso tinha algo a ver com uma certa pessoa. Sou só eu, ou a área está ficando enevoada? Um dos fuzileiros navais questionou. O cara estava certo. De alguma forma, a névoa começou a aparecer, cobrindo todo o Marineford como um cobertor. Com o passar do tempo, a névoa ficou espessa o suficiente a ponto de mal conseguirem ver o céu. Os piratas e fuzileiros navais estavam ficando tensos, imaginando se essa era a maneira do inimigo pregar peças neles. Oh, que é isso? Bug, que ainda estava segurando Dendemushi que estava gravando tudo, apontou o dedo para o céu quando viu uma enorme silhueta que lembrava muito a de um pássaro. Um pássaro muito grande. 5 grandes pássaros para ser exato. Akainu, que acabará de se recuperar do choque, imediatamente disparou um tiro de magma na direção dos pássaros, apenas para que eles se esquivassem e desaparecessem na névoa. Assustados, os outros se afastaram do furioso homem do magma. Se revele! Silêncio. Então, uma risada feminina pôde ser ouvida por todo o lugar. Não adianta brincar com fogo, seu maldito Sakazuki. Um som alto de asas batendo mais tarde varreu a névoa, apenas para revelar um grupo de pessoas montando pássaros enormes, respectivamente. Havia 6 deles com 4 deles vestindo uma capa branca familiar com um símbolo espiral nas costas. Eles também usavam uma máscara em branco para cobrir seus rostos. Um dos outros 2 usava uma capa cinza, mas sem máscara. Mesmo assim, o rosto da pessoa estava completamente oculto. A última era obviamente uma mulher com longos cabelos negros, vestindo seu casaco de assinatura com o mesmo símbolo nas costas e sua máscara de raposa de assinatura. O grupo pousou bem na frente de Fire Fist Ace e seus companheiros que pareciam muito satisfeitos e animados com suas aparições. Assim que saíram dos pássaros, os pássaros voaram para longe, deixando o local. Os olhos de Akainu estavam brilhando com ódio extremo quando ele fixou os olhos nos olhos brilhantes da mulher. Barba Branca sorriu. Sengoku estreitou os olhos ao sentir uma dor de cabeça chegando. Garp simplesmente cutucou o nariz. Os Shichibukai ficaram surpresos. Jinbei suspirou de alívio enquanto segurava Luffy, que estava boquiaberto de surpresa, enquanto Ace tinha um sorriso enorme no rosto enquanto olhava para o grupo de pessoas diante dele. Principalmente, a mulher no meio. Era óbvio ver que ele estava muito familiarizado com a mulher com base apenas em sua reação. Assim como o resto. Os piratas do Barba Branca suspiraram aliviados quando reconheceram os recém-chegados. Os fuzileiros navais e os ignorantes desviaram nervosamente os olhos dos almirantes de alto escalão, para Sengoku e Garp, para aqueles figurões do novo mundo e finalmente pararam nos recém-chegados, surpresos ou simplesmente se perguntando quem diabos eram eles. Aqueles caras, quem são eles? Kobe, que estava entre os sem noção perguntou.
Ele ainda era um novo recruta, portanto, ainda carecia de algum conhecimento sobre os do Novo Mundo. Além disso, ele nunca tinha visto nenhum pôster de procurado com suas aparições. Um veterano que estava ao lado dele ouviu a pergunta da Rosada e gentilmente respondeu. A do meio é a Uzukage. E ela é a líder da terra de Uzu. Uzukage. Os olhos de Kobe se arregalaram de surpresa ao perceber quem era essa pessoa. Ele nunca a tinha visto, mas tinha ouvido falar dela quando ainda era um novato meses atrás. Aquela que se autodenominava Uzukage, que também foi a fundadora e líder do Império Whirlpool, ou mais conhecida como Uzu. O Império surgiu do nada há 6 anos e criou uma grande reputação para si mesmo. Pode-se dizer que até hoje ninguém sabia o verdadeiro nome da Uzukage, sua verdadeira aparência e muito menos sua origem. O próprio Império era famoso e conhecido principalmente por seus cidadãos. Isso porque era um conhecimento amplamente conhecido entre as pessoas da Grand Line que os cidadãos de Uzu eram na verdade os ex-escravos que pertenciam aos nobres mundiais. O Uzukage fez sua aparição quando assumiu os navios que transportavam centenas de escravos pertencentes aos nobres mundiais, 6 anos atrás. Ela só deixou aqueles que trabalhavam para o governo mundial com pequenos barcos e deixou para trás uma marca em espiral como seu símbolo. Aconteceu de novo, quando ela atacou várias casas de leilões de escravos para libertar os escravos. Depois disso, um monte de papéis foram espalhados por toda a Grand Line que afirmavam quem ela era e como os ex-escravos haviam se tornado oficialmente seus cidadãos em seu recém-criado império. O império estava localizado em uma ilha no Novo Mundo, cercada por redemoinhos. Assim, seu nome. O Império Whirlpool, ou simplesmente conhecido como Uzu. Se Dragon era o pior criminoso do mundo, então Uzukage era o criminoso mais odiado do mundo pelo governo mundial. Além de ferir o ego e o orgulho dos chamados seres celestiais, ela também fez com que os fuzileiros navais perdessem a face várias vezes, pois não conseguiram pegá-la, por mais que tentassem. Incluindo Akainu, que estava encarregado principalmente de capturá-la, apenas para ser tratado como um tolo incapaz por ela. Era bom dizer que o Uzukage foi o único criminoso que escapou das garras do almirante Sakazuki repetidas vezes nos últimos 6 anos. O ódio do almirante pela mulher era compreensível, já que ele foi nomeado pelos próprios nobres mundiais para capturar o espinho de seus lados. Eles até acionaram o Booster Call em sua ilha, mas também foram forçados a sofrer uma grande perda quando nem mesmo um Booster Call foi suficiente para destruir sua ilha devido a uma força misteriosa que a protegia. Assim, eles só podiam engolir suas queixas e desistir de seus avanços. Como ela não era realmente uma pirata, nem cometeu nenhum crime que envolvesse prejudicá-los diretamente ou prejudicar qualquer outra pessoa, ela não era considerada tão perigosa. Isso foi até que ela teve um conflito com a Big Mom e saiu vitoriosa ao deixar o território do Yonko sem nem mesmo um arranhão em sua pessoa. Foi quando o governo mundial percebeu o quão problemática ela seria se ela se tornasse uma pirata. Felizmente, havia rumores de que ela teve um conflito com Big Mom porque ela rejeitou o convite do Yonko para se juntar à sua frota, com a desculpa de que não estava interessada em se envolver com a pirataria. Os fuzileiros navais ficaram aliviados, mas isso os deixou ainda mais ansiosos e cautelosos com ela. Seria bom se ela ficasse quieta e mantivesse suas palavras de não se envolver em pirataria, porque assim o governo mundial não teria que se preocupar tanto com ela. E mesmo tendo uma má reputação entre os nobres mundiais, ela também era vista como uma salvadora entre os plebeus, então eles não podiam fazer nada que fosse tão óbvio para ela, pois só traria uma reação ruim de as pessoas que podem manchar a reputação do governo mundial. Em conclusão, o Uzukage era uma bomba relógio. Mas agora, olhando para o súbito aparecimento do Uzukage e seu misterioso grupo de pessoas que eles nunca tinham visto antes, eles se perguntaram por que alguém que nem mesmo era um pirata estaria aqui e até parecia estar protegendo os piratas. Que tipo de relacionamento ela teve com Barba Branca para ela estar aqui? Qual o significado disso? Sengoku estalou. Você finalmente está em conluio com um Yonko agora? Claro que não. Ela respondeu com indiferença, irritando ainda mais o almirante da frota. Então o que você está fazendo aqui? Você pelo menos percebe que está ajudando um criminoso. Akainu gritou. O desgosto estava estampado em seu rosto enquanto ele a olhava ferozmente. Se pudesse, com certeza iria até lá e a queimaria viva.
Mas considerando suas habilidades estranhas, Akainu ficou parado. Ele tinha a sensação de que eles perderiam se esta maldita mulher decidisse ficar do lado dos piratas. Mas como ela poderia? Ela mesma disse que não se envolveria com pirataria. Um criminoso. A pessoa que estava ao lado dela zombou. A voz por si só foi suficiente para dizer a eles que a pessoa era um homem. O homem riu antes de remover o capuz que cobria sua cabeça. Não sei o que você está dizendo, mas estamos aqui apenas pelos nossos irmãos. Nossos irmãos. Duas palavras que colocaram um alarme na cabeça de todos, exceto alguns. Eles ficaram surpresos ao ver um rosto familiar assim que o capuz foi removido. Ace e Luffy, junto com um certo revolucionário, engasgaram de surpresa. Sabão. Saboco. Sabó deu-lhes um sorriso em resposta. Ei! Sabó, o infame número 2 do exército revolucionário. Nesse ponto, os fuzileiros navais realmente não ficaram surpresos ao ver outro cara do exército revolucionário. Mas se ele estivesse aqui, isso não significaria que Dragon e seu exército estavam vindo. Como se pudesse ouvir o pensamento dos fuzileiros navais, Sabó sorriu para eles e disse: não se preocupem. Dragon-san não está vindo. Enquanto os fuzileiros navais suspiravam de alívio, Luffy engoliu em seco enquanto olhava para Sabó antes de olhar para a mulher com a máscara de raposa. Então essa pessoa. Com tantos olhos focados nela, a mulher agarrou sua máscara, e a máscara de repente desapareceu em uma nuvem de fumaça, revelando um rosto deslumbrante por baixo. Com 3 linhas tênues em cada uma de suas bochechas e seus olhos azuis brilhantes, essa era de fato sua irmã mais velha que ele não via pessoalmente nos últimos 10 anos. Neishan! Luffy gritou enquanto se jogava nela. Naru retribuiu o abraço alegremente. Ace apenas riu quando também foi puxado para o abraço coletivo enquanto Sabó apenas deu um tapinha em seu ombro. Ao ver seu líder remover a máscara, os outros 4 indivíduos também fizeram o mesmo. O primeiro indivíduo era um jovem com um olhar astuto no rosto. Ele tinha cabelos loiros claros e um par de olhos verdes. A segunda era uma jovem de cabelos castanhos curtos e olhos castanhos. A mulher sorriu amplamente ao revelar os dentes, balançando uma espada sobre o ombro enquanto examinava os arredores. A próxima era outra jovem, mas esta não tinha nenhuma expressão em seu rosto. Com longos cabelos prateados amarrados em um rabo de cavalo alto, eles também podiam ver um pequeno par de asas que só poderiam pertencer a um Skippy. Seus olhos eram azuis claros e havia um toque de zombaria em seu olhar enquanto ela segurava um lindo arco de prata em sua mão direita. O último homem era obviamente mais velho que seus 3 companheiros, especialmente com as rugas sob os olhos. Mas mesmo assim, ele ainda era um homem bonito com um grande corpo musculoso. Com apenas um olhar, todos sabiam que ele era aquele com a força física mais forte entre eles. Todos os 4 trocaram uma comunicação silenciosa com Naru enquanto acenavam com a cabeça para ela. Garp tossiu sem jeito quando vários pares de olhos o encararam como se dissessem: é melhor você explicar esta situação, especialmente pelo olhar intenso que ele recebeu de Sengoku. Eu já mencionei antes que ainda tenho outro neto. Em troca, Sengoku olhou para ele ainda mais duro. A coragem desse cara! Dragon tem outro filho. E ela também é Uzukage. Que diabos? Tal pai, tal filha. E parece que aquele tal de Sabó também faz parte da família deles. Neste ponto, nada mais pode me surpreender. Essa é uma família muito confusa, Garp-san. Você com certeza tem uma família muito interessante, Garp. Enquanto Garu estava sendo criticado por todos os outros, os 3 irmãos mais a irmã trocaram cumprimentos entre si. Neishan! Você veio! Luffy gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os outros ficaram perplexos ao ver um lado infantil dele depois de todas as acrobacias que ele fez e sua terrível reputação enquanto abraçava sua irmã mais velha como se sua vida dependesse dela. O que aconteceu? Porque se ela não aparecesse, os chapéus de palha Luffy e Fire Fist Ace sem dúvida morreriam nas mãos de Akainu agora. Eu sabia que você viria, disse-as. Felicidade e alívio irradiavam de seus olhos ao sentir que as coisas estavam bem agora, pois sua irmã estava ao seu lado. Então ele olhou para as pessoas que ela trouxe e sorriu conscientemente.
Vocês também vieram. O homem de cabelo loiro claro sorriu de volta para ele e disse: Bem, hoje é o dia. Então Ace olhou para Sabó. Mas também não esperava vê-lo aqui. Sabó se sentiu injustiçado. Como eu poderia não vir quando meu irmão está com problemas? Ace apenas riu dele. Sabó olhou para ele antes de repreender Luffy. Quanto tempo você vai chorar, Luffy? Você já está tão grande e ainda está chorando como um pirralho. Enquanto Luffy deu sua própria resposta a Sabó, que estava colocando uma cartola de Deus sabe onde, Naru não disse nada enquanto bagunçava o cabelo de Luffy enquanto tentava se acalmar. Apenas mais alguns segundos, e ela teria perdido seus dois irmãos. Com um olhar sombrio, Naru olhou para Akainu. Inaceitável! Então ela olhou para Barba Branca, que também estava olhando para ela, e ambos compartilharam uma comunicação silenciosa entre eles. Conhecendo seu desejo final, ela apenas acenou para ele em respeito. Esta ação foi naturalmente vista pelos outros, especialmente os piratas do Barba Branca que silenciosamente abaixaram suas cabeças, sabendo exatamente o que aconteceu. Não há realmente nenhuma maneira. Ace perguntou, sentindo-se abatido quando ela balançou a cabeça. Então você também é filho de Dragon. Akainu de repente os interrompeu, chamando a atenção de todos para si mesmo. Os outros 4 indivíduos instintivamente se aproximaram de seu líder enquanto observavam um homem de magma caminhando em sua direção com um olhar de nojo no rosto. Enquanto caminhava, ele deixou um rastro de magma fervente em seu caminho enquanto suas pernas e braços estavam cobertos de magma quente. Ele estava louco. Ace e Luffy, junto com os outros piratas, imediatamente ficaram tensos, pois sabiam exatamente o quão perigoso o homem era. Mas vendo que Naru estava calmo, eles também se acalmaram. Era óbvio que ela nem mesmo colocou o furioso Akainu em seus olhos quando o ignorou em favor de olhar para o Dendemushi, sabendo que o mundo a estava observando. Com um sorriso largo, ela disse: Meu nome é Monkey D. Naru. Como você deve me conhecer, eu também sou a líder de Uzu. Como se fosse uma deixa, o caracol mudou seu foco de Naru para o outro misterioso 4. Esconder. O homem de cabelos loiros disse enquanto sorria assustadoramente para eles. Ele levantou a mão direita e imediatamente se transformou em névoa. Um usuário de Akuma no Mi. Agora eles sabiam quem era o responsável pela névoa repentina. Yuzu. A espadachim se apresentou arrogantemente enquanto balançava sua espada e deixava um longo corte profundo no chão. Nalan Yui. A mulher Skipin disse simplesmente. Eu sou chamado de Barlow. O último disse educadamente. E eles são os 4 generais de Uzu. Naru afirmou com orgulho. Akainu fez uma careta. Isso significa que você finalmente decidiu ficar do lado dos Barba Branca. Naru riu. Não me interpretem mal. Como Sabó disse, estamos aqui apenas por nossos irmãos, e não temos nada a ver com os piratas do Barba Branca. Mas você me deve uma por quase matá-los, Sakazuki. Assim que ela terminou suas palavras, seu rosto sorridente se foi enquanto ela zombava dele. Todos ficaram frios quando sentiram uma aura assustadora vindo dela. Eu seria um irmão ruim se não viesse salvar o rabo deles. Sabó disse enquanto encolheu os ombros, ganhando um olhar de Ace e um elogio de Luffy. Por outro lado, Sengoku estalou a língua em aborrecimento. E pensar que um bando de indivíduos assustadores foram criados juntos. Garp. O que diabos você estava pensando? Cada um dos membros de sua família só sabe como causar problemas. Como um herói da marinha pode ter uma família cheia de bandidos? Bavalha-ralhanha. Não se preocupe. De agora em diante, o que quer que eles estejam fazendo não é da minha conta. Garp disse alegremente. Naru e seus irmãos apenas suspiraram, pois já estavam acostumados com a atitude do avô. Isso é bom. Então eu mesmo vou matá-los. Akainu declarou de repente. Então ele se mudou. Naru também se moveu. A luz amarela ofuscante colidiu com o inferno vermelho ardente. Algo estava indo para Barba Branca. Barba Branca atacou. Marineford estremeceu. Fim do capítulo 9. Algumas informações do Meox. Id, 24 anos, cabelo loiro claro,
olhos verdes. Ele comeu uma Akuma no Mi chamada Kirikiri no Mi, imagine os Team do FT. Seu nome é pronunciado como Rede. Yuzu, 22 anos, cabelo castanho curto, olhos castanhos e uma espadachim. Imagine a Meiko do Vocaloid. Nalan Yui, 19 anos, longos cabelos prateados, olhos azuis claros e um skipin. Ela comeu uma Akuma no Mi, mas tente adivinhar. Imagine-a como a inexpressiva Mira do FT. Barlow, 45 anos, apenas um homem com história. Ele conhecia artes marciais. Pai adotivo de Kana. Kana, 12 anos, cabelo ruivo curto e ondulado, olhos verdes escuros e comeu a Mushi Mushi no Mi, Model B. Principalmente envolvida na coleta de informações em sua forma de abelha. Ela era a pessoa que estava conversando com Naru via Denden Mushi no capítulo anterior.